Meus queridos e minhas queridas do Toque Passa, chegamos à primeira rodada da fase de grupos da Libertadores com a estreia de vários times brasileiros, entre eles Flamengo e Santos, que foram os dois jogos que eu acabei acompanhando. Aqui neste vídeo vamos falar mais especificamente do jogo do Flamengo, mas a gente teve também uma vitória importante, né, do São Paulo contra o Sporting Cristal, uma boa participação do Benítez, e tivemos também a derrota do Internacional contra o Always Ready, né, da Bolívia. Então, realmente uma estreia dos brasileiros, digamos assim, cheia de altos e baixos, né? Tivemos duas derrotas às 7 horas da noite e depois duas vitórias importantes às 9 horas. O Flamengo venceu o Vélez Sarsfield na Argentina, do mesmo jeito que o São Paulo venceu fora também. Então, foram dois momentos completamente distintos. O caso do Santos, numa partida muito abaixo, né, do que o time poderia fazer, e ele foi não só inoperante no ataque, como dominado ali pela presença e pela aplicação tática do Barcelona de Guayaquil. Mas falando do jogo do Flamengo, vamos falar da vitória por 3-2 que o Flamengo teve em cima do Vélez. Um primeiro tempo do Flamengo bem desorganizado, se assim dá para definir, né? Um time que, apesar das alterações, eu acho que em conceito as alterações do Rogério e até na prática, no campo mesmo, no individual, assim, elas funcionam bem. Eu tô falando especificamente do Diego e do William Arão. E não é por causa do gol do William Arão especificamente. Acho que a presença dele na zaga, obviamente agora com o problema do Rodrigo Caio, traz à zaga uma boa velocidade de recuperação dele e também uma boa saída de bola, uma melhor saída de bola. A questão do Diego ser volante, eu acho que se perde um pouco, talvez, na marcação, mas não tanto. Acho que o Diego vem jogando muito bem, jogou muito. Para mim foi o melhor jogador do Flamengo, tá, nesse jogo. Talvez entre ele e o Arrascaeta ali, porque o Arrascaeta, eu vou comentar depois um pouco sobre mais uma atuação incrível dele. Mas o Diego, como ele não consegue ter um papel defensivo tão forte quanto teria um volante, por exemplo, como o William Arão, se ele estivesse nesse lugar, acaba que o Gerson tem que voltar um pouquinho mais. E o Gerson já tem um tempo que está mais apagado, eu acho, assim, no time do Flamengo. E neste jogo não foi diferente, apesar dos bons passes que deu. No final do primeiro tempo e no começo do segundo tiveram bons momentos do Gerson com a bola no pé, né? Mas depois ele sumiu, assim, do jogo, né? Tipo, principalmente no primeiro tempo, acho que ele foi bem mal no começo, mas ele achou o Arão num passe e depois achou o Everton Ribeiro, que é outro cara que vem tendo, acho que, atuações bem apagadas, mas muito pelo desempenho individual dele. E aí eu acho que no oposto a gente pode colocar os dois outras duas boas atuações do Flamengo, que foi do Gabigol e do Arrascaeta. O Arrascaeta é aquele cara que consegue pegar na bola e realmente fazer uma diferença para o time inteiro, né? Tipo, ele pode estar o jogo inteiro jogando mal e de repente ele tira da cartola um lance genial. E isso aconteceu mais de uma vez nesse jogo, né? E em uma delas acabou dando resultado no gol, que ele acabou fazendo um golaço, o gol da virada. O Gabigol também não é tão diferente, apesar de menos participativo em alguns momentos do que o Arrascaeta, é extremamente decisivo ainda. O lance do pênalti foi realmente um traço maravilhoso, uma finta maravilhosa que ele fez ali no zagueiro, e com muita calma e tranquilidade ele conseguiu fazer o gol de empate. É um jogador decisivo, continua sendo. Em suma, esse Flamengo, para mim, no jogo agora, mostrou como as suas individualidades vêm crescendo muito, apesar de não ter um coletivo ainda conciso, digamos assim. Eu sinto muita falta de jogadas que sejam características desse time em termos coletivos, né? A gente viu, por exemplo, que o Isla e o Felipe Luiz tiveram uma partida bem abaixo, né? Principalmente no primeiro tempo. Não existe uma triangulação, por exemplo, de uma aproximação do Arrascaeta de um lado, do Everton Ribeiro de outro, que eles consigam fazer esse tipo de jogada. Mesmo o Bruno Henrique não consegue fazer com o Felipe Luiz. Não aconteceu em quase nenhum momento. As jogadas boas do Flamengo aqui aconteceram de lances individuais. Olhando para a transição desse time, o Diego, sim, é o cara que para mim faz a grande diferença. Que fôlego que ele tem, é impressionante como ele se achou novamente dentro de campo nessa posição. Ainda acho que ele segura a bola às vezes 2, 3, 5 segundos a mais, dá uma penteada a mais na bola, talvez um cacuete de meia como ele sempre foi,
Mas ainda assim é um dos grandes adendos assim que o Rogério Ceni trouxe para esse time do Flamengo. Então é uma excelente estreia do Flamengo, não tem como uma vitória fora de casa desta forma contra o Vélez é muito importante e de virada, né? Mas eu acho que aqui fica claro que as individualidades do Flamengo são o ponto forte desse time que um dia já teve o seu coletivo como principal e as suas individualidades sendo potencializadas por isso. Eu acho que existe sim uma segurança defensiva ainda nesse time, uma segurança coletiva de, tipo, existe um pensamento tático ali dentro. Porém, ainda falta evolução tática no que o Rogério Ceni vem colocando aqui, principalmente para uma competição, eu acho que como a Libertadores. O nível individual e técnico desse time é tão alto para o futebol brasileiro, tão discrepante em relação ao futebol brasileiro, que eu acho muito difícil que ele não dispute absolutamente todos os títulos e ganhe boa parte deles nacionalmente, né, aqui no Brasil. Já na Libertadores a história pode ser um pouco diferente, então é um time que ainda está em evolução. O Rogério Ceni não tem um ano ainda nesse time, então é preciso dar tempo para que isso seja desenvolvido também. Ainda sinto um time que evolui muito do que o Jorge Jesus vinha fazendo, não evolui, né? Tenta trazer aquele mesmo sentimento do Jorge Jesus, mas trava ainda em faltas de opção e talvez até uma criatividade tática em certos momentos. Mas é um time que deixa à vontade os seus jogadores e as individualidades acabarem aparecendo e, querendo ou não, tem boas sacadas ali, como, por exemplo, o Diego, o Arão, e, óbvio, uma fase maravilhosa que parece nunca acabar, como a do Gabigol, do Arrascaeta e de outros jogadores. Então, se não funciona o Bruno Henrique, se não funciona o Gabigol, você tem o Arrascaeta, se não funciona o Everton Ribeiro, você tem o Diego e por aí vai, né? Acho que o Rogério Ceni tem méritos nisso, mas tem ali, eu acho que uma vírgula e um ponto de atenção pra gente ver o que esse Flamengo vai fazer coletivamente para o resto da temporada. Deixa aí nos comentários o que você achou da estreia do Flamengo e também quem foi o melhor jogador da partida para você. Para mim, divido ali o prêmio entre o Arrascaeta e o Diego. Claro que pelo gol acho que a gente tem que dar para o Arrascaeta, mas continuo impressionado com o desempenho do Diego nesta posição. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!